Olá, meus amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live dessa semana e hoje a gente vai conversar com o jovem Aristides Grangeiro, ele que é jornalista e também pré-candidato a vereador lá de Pacatuba, tá certo? Quero lembrar para você que todos os vídeos vão ficar salvos lá no canal da TV Pitaguari no YouTube, tá certo? Quero te convidar também para você curtir, ir lá e começar a seguir o Instagram da TV Pitaguari Oficial e também o Instagram do nosso Programa Bate-Papo. Só procurar lá no Instagram, Programa Bate-Papo, que você acha, tá certo? O Aristides já entrou, vamos convidar ele para participar com a nossa live. Boa noite. Boa noite, Adriano. Tá me ouvindo aí direitinho? Eu tô sim. Tá me ouvindo? Tá sim, tudo tranquilo. Podemos começar. Graças a Deus. Então, agradecer a tua disponibilidade, né, em conversar com a gente. E queria que tu contasse pra gente quem é Aristides Grangeiro. Primeiramente, boa noite, Adriano. Eu agradeço aí o convite, né, essa participação, que acabou não dando certo na última sexta-feira, mas que agora, se Deus quiser, tá tudo tranquilo, tudo certo. Dá uma boa noite aí para quem já está entrando aí. Eu já vi alguns amigos, Natan Viana, minha amiga Andréa Maia, entre outros, minha amiga Débora, da Guaiúba, entre outros que vão entrando aí. Bom, Aristides Grangeiro é um jovem que, como todo pacatubano, que cresceu dentro do conjunto de Gereissati, sempre quis melhorias para dentro do seu bairro, para dentro da sua comunidade. Eu estudei escola particular até meu 9º ano, mas no meu ensino médio eu estudei em escola pública, né? Escola profissionalizante, aqui também no conjunto de Gereissati. E em 2013 me formei em técnico em segurança do trabalho. Durante o meu ensino médio eu fui deputado jovem na Assembleia Legislativa. Foi lá onde eu pude conhecer o poder legislativo, né, do Estado do Ceará no âmbito estadual, ter essa experiência como político, ter essa vivência de como é que um deputado trabalha por detrás das câmeras, né, lá na Assembleia Legislativa, e todo aquele bastidores, todo aquele clima de construção de projetos de lei para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. E foi lá onde eu vi que, através da política, a gente pode mudar a vida das pessoas, e para melhor. Só depende de pessoas boas que tenham boas vontades. E eu costumo dizer que na política não existe a antiga e a nova política. Existe a política ruim, existe a política boa. E com certeza eu quero fazer a boa. Então, em 2016, eu fui candidato apenas com 19 anos de idade, não tinha nem barba na época, era realmente muito novo. E foi até uma surpresa para todo mundo a minha expressiva votação, né? Aqui foram mais de 246 candidatos em 2016 e eu fui o 11º mais votado, né? Eu só acabei ficando fora por conta do cálculo matemático que as coligações exigem. E aí, acabei ficando como suplente de vereador e não assumi durante os 4 anos, mas continuei minha formação, continuei na universidade. Hoje eu sou formado em jornalismo. Eu tive experiência na própria TV Unifor, na universidade em que eu me formei, e estou mais uma vez pleiteando aí uma pré-candidatura a vereador pelo meu município, que infelizmente Pacatuba eu acredito que estagnou nos últimos 4 anos em relação a desenvolvimento, a emprego e geração de renda. É um município que não tem perspectiva para esses alunos que saem da escola profissionalizante. Na minha época tinha uma, hoje são 2 escolas profissionalizantes. Hoje tem o Luiz e Teodoro aqui no conjunto de Gereissati. Nós temos a escola a escola profissionalizante Sérgio Rodrigues ali na Monguba, onde mais de 600 alunos, digamos assim, em diferentes cursos são formados todo ano, em que infelizmente nem todo mundo tem mercado de trabalho para trabalhar, porque infelizmente no município de Pacatuba não se tem empresas para alocar todo esse pessoal, todo esse público jovem que acaba se capacitando, mas que infelizmente acaba entrando para os índices de desemprego, porque infelizmente Pacatuba não tem hoje um gestor que tenha essa visibilidade, essa preocupação com a juventude, e não só com a juventude, né, mas com toda a classe da sociedade, porque quando você fala de emprego, você está falando aí do camarada que fez 18 anos, como também ao mais idoso de 60, 65 anos que ainda não se aposentou, né, e que precisa de uma fonte de renda para dar qualidade de vida para a sua vida. É basicamente isso. Em 2016 foi a tua primeira eleição, né, que tu participou.
qual foi a sensação? Como foi que tu se sentiu sendo jovem, né? Estando concorrendo, eu acredito que em Pacatuba também é sempre os mesmos candidatos, né? Como foi a experiência? Bom, Adriano, eu acho que hoje eu consigo entender melhor, eu consigo enxergar melhor qual foi o cenário de 2016. Até por conta da maturidade, de estudos que a gente vem fazendo durante esse período, do trabalho que a gente, digamos que assim, até aquele momento a gente não tinha proporção da importância da nossa candidatura, né? De ser um representante jovem, de ter uma pessoa nova realmente para trazer ideias novas, oxigenadas para o município de Pacatuba. A gente fez um trabalho muito bom, muito bonito, uma campanha pé no chão, feita com amigos, com o apoio da minha família, que é prioridade para quem quer ser candidato, você tem que começar tendo o apoio da sua família. E aí depois dos amigos e por aí vai. E até então, naquele momento, meu grupo era muito pequeno, eu tinha pouquíssimas pessoas que caminhavam diariamente comigo. Eram pessoas voluntárias, espontâneas, que acreditavam naquele projeto. E ter tirado 651 votos, ter sido o 11º maior eleitorado do município, até para nós foi uma surpresa. Mas uma surpresa boa, uma surpresa positiva, porque por mais que a gente quisesse, que a gente estivesse trabalhando para ser eleito, quando o resultado vem, é algo que você não consegue explicar. Essa sensação de, poxa, realmente a gente fez um trabalho bonito, sabe? As pessoas confiaram naquele projeto. E por conta do bom resultado, hoje eu serei novamente candidato. Obviamente que se eu não tivesse tido uma boa expressão naquela época, teria sido, poxa, é sinal de que as pessoas não estão querendo a renovação. Mas aquele resultado mostrou que as pessoas querem, né? Que as pessoas acreditaram no Aristides, no grupo do Aristides, nas ideias do Aristides, então, nos projetos. Então, é por isso que a gente está novamente nesse caminho e hoje a gente tem ainda mais noção dessa proporção, dessa responsabilidade, digamos assim, né? Dessa responsabilidade em querer ser candidato, em querer ser representante de uma população, principalmente nós, jovens pacatubanos, que estamos aí ao léu, né? Sem oportunidade de emprego, sem lazer, sem esporte dentro do município, que infelizmente não é incentivado e que deve ser incentivado desde da educação de base, né? Com as crianças, ocupar o segundo turno das crianças na escola, de manhã estudando, à tarde dentro de algum projeto, seja no esporte ou envolvido com a cultura, enfim. Então, hoje eu tenho noção, digamos assim, do tamanho dessa responsabilidade e, ao mesmo tempo, que vem com essa responsabilidade, me vem um sentimento de gratidão. Poxa, o Aristides hoje é responsável por representar muitas pessoas, né? Não só o jovem, mas a família no contexto geral. Porque o jovem, ele tem um pai, ele tem mãe, ele tem tio, ele tem trio, ele tem primos, ele tem família. E a família quer saber, é preocupada com o futuro, né? E para falar de futuro, a gente tem que falar de juventude. E como você mesmo colocou aí no tema dessa live, a juventude tem um protagonismo, sim, no nosso futuro, na política, enfim. Bacana. E aí o Patrick está dizendo, que o Patrick Cavalcante está dizendo assim, como jovem pacatubano, apoio essa renovação. E aí é exatamente que eu ia emendando, né, com a outra pergunta. Eu costumo até brincar com os meus amigos que eu sou um político formado em jornalismo. Como tem também, né, professores que é formado em aliás, pessoas formadas em jornalismo, que é professor e tudo mais. Tu também é um jornalista político, né? Que é formado um político formado em jornalismo. Como foi que tu acha que essa tua formação acadêmica, ela ajuda de alguma forma na questão política, de se comunicar com as pessoas? Primeiramente, eu quero agradecer o comentário do Patrick. Poxa, um cara que é jovem e ouvir isso de um camarada ler isso de um camarada que é jovem, é sinal de que realmente essa representatividade existe. E quero agradecer aí também quem está entrando aí depois, minha mãe, já vi aí meu pai também, meu amigo Sidney, Luciano, Ana Barreta, pré-candidata mulher. É importante representatividade feminina também na política, mas falando sobre a questão do jornalismo, o jornalismo entrou na minha vida, consequentemente eu já ter entrado na política, né? Porque eu já tinha tido essa experiência como deputado jovem, me formei em segurança do trabalho e na hora de fazer uma faculdade, o meu pai me aconselhava a fazer direito ou que eu enveredasse para o caminho da medicina também, porque querendo ou não, são duas profissões fundamentais na nossa vida e a gente viu mais do que nunca os nossos heróis da saúde aí trabalhando aí com muita excelência para tentar diminuir o caos dessa pandemia, né? Mas o jornalismo com certeza agrega muito, apesar de a gente ter que se distanciar um pouco do jornalismo. Porque quando você se envolve com política,
você tem que ter um lado, né? Você tem que ter um partido, você tem que ter uma ideologia. Então, por muitas vezes, eu abri mão de procurar o jornalismo para me dedicar à política, porque ela exige não só um tempo, o seu tempo, como também a sua responsabilidade, a sua preocupação, a sua disponibilidade para fazer política, para conversar sobre política, enfim. Mas, com certeza, o jornalismo é uma profissão que eu indico, uma formação que eu indico para qualquer pessoa, porque jornalismo estuda tudo. Estuda a cidade, estuda o meio ambiente, estuda filosofia, estuda sociologia, estuda comunicação, marketing, né? Então, assim, é uma profissão, digamos assim, quase que completa, né? Você precisa quando você entra na política dentro do jornalismo, você tem que procurar uma área que você pretende atuar. E eu gosto tanto de futebol, gosto de esporte, de praticar esportes, como também gosto de política. E por conta de ser envolvido com a política antes mesmo de entrar no jornalismo, então eu enveredei mais para um jornalismo mais formal, de jornalismo mesmo, daquele jornalismo cotidiano, que a gente gosta de abrir um Instagram e se informar com... Que até agora os meios de comunicação estão entrando também nas redes sociais, que também precisam se adaptar. Então, eu preferi o jornalismo mais do dia a dia, do cotidiano, mais voltado principalmente para a política, porque eu quero e a Pacatuba precisa mudar esse cenário político que hoje a gente se encontra. Deixa eu só ver aqui. O Marildo tá dizendo assim: eu optei em apoiá-lo porque em Pacatuba, por perceber que a nossa cidade precisa de sangue novo, ideias novas, e o Aristides tem todos esses adjetivos. Estamos juntos, Aristides, nessa. O Marildo, É até interessante. Oi, pode falar. só fazer um comentário. O Marildo é um amigo nosso que, de longas datas, a gente se conhece aqui em Pacatuba. Ele que é artista da terra, que inclusive participa dos festivais, das lives que acontecem em Maracanaú. Também vai participar de lives pelo governo do estado do Ceará. E ele é uma das pessoas que eu converso muito sobre cultura por conta de que ele sempre me diz uma frase que diz: até para você ser artista, você precisa estar legalizado, você precisa estar formalizado, né? E não é à toa que ele participa desses editais, desses festivais, não só a nível municipal, mas a nível estadual, e já foi levar o nosso forró até mesmo para a África, né? Ele já tocou lá em Cabo Verde e posteriormente deve ir para a Europa. E você vê que, conversando com essas pessoas, com um pacatubano que sofre, mas que um pacatubano que é da cultura, que é artista, que merece ser valorizado, até com essas pessoas você percebe a falha e como a política pode interferir. Por exemplo, ele participa de Maracanaú, é política. Ele participa numa live do governo do estado, é política. Então, a gente precisa de políticas públicas, políticas públicas para a juventude, para a cultura, para o esporte, para as mulheres, para a segurança, para a educação e principalmente para a nossa saúde. Bacana. E aí, Aristides, eu queria te perguntar como é que tu vê hoje a participação da juventude de Pacatuba na política? Ela está envolvida, está afastada, mais ou Olha, menos? Como é que tá? eu acho que não só a juventude, mas a sociedade em geral, estou falando a nível Brasil, né? Eu acho que a Uhum. sociedade está muito desacreditada da política por causa dos maus políticos, né? Não porque a política é ruim, mas porque tem pessoas na política que são ruins. E eu não quero aqui generalizar, mas a gente sabe que grande parte desses políticos que estão aí são pessoas que, infelizmente, não pensam no bem-estar social, em melhorar a qualidade de vida das outras pessoas, né? Então, assim, eu vejo que a juventude, principalmente em janeiro, eu fiz algumas caminhadas aqui pelo Conjunto Jereissati, em outras localidades, na Munguba, na Pavuna também, e no Alvorada, e no centro da cidade. E lá eu pude perceber, nessas caminhadas, conversando com alguns jovens que a gente encontrava, trabalhando numa pizzaria, numa lanchonete, algo do tipo, e pouquíssimos eram os jovens que se interessavam, que queriam saber, que paravam para escutar o que eu tinha para falar e o que um pré-candidato, meu pré-candidato a prefeito, Renato Sérgio Rodrigues, tinha para falar. E eu sei que a culpa não é dele, sabe? Tipo, eu não fico com raiva daquele jovem que não quer saber de política. Eu tenho raiva do mal político que mal acostumou as pessoas de não querer saber, de querer simplesmente se desinformar, se desinteressar. Mas, ao mesmo tempo que essa pessoa se desinteressa, se desinforma por causa desses camaradas ruins,
quando chega a época da eleição, elas acabam votando e às vezes em quem nem sabe. Infelizmente o cenário não muda. Mas eu acredito, eu quero acreditar e eu tento fazer isso diariamente, conversando com as pessoas sobre que dá para mudar, sabe? Que tipo, que ainda existe esperança. E é com esse discurso, com essa minha metodologia de trabalho que eu tento conscientizar os jovens da importância deles, do papel soberano que eles têm enquanto sociedade para fazer mudar todo esse cenário. E não é à toa que hoje o PSB, o partido pelo qual eu sou filiado aqui em Pacatuba, tem candidatos jovens. Inclusive, eu vou dar o exemplo aqui do Luan Viriato, ele tem 25 anos. É novo, é muito novo, jovem, assim como eu, que também só tenho 23 anos. Estamos aí pleiteando uma cadeira na Câmara Municipal. É sinal de que a juventude está acordando, sim, apesar de ainda ser muito pouco. Nós precisamos acordar ainda mais, nós precisamos levantar ainda mais. Hoje, mais de 50% da população de Pacatuba são de jovens, entendeu? Então, a gente tem uma força muito grande. Hoje não é mais o pai que diz assim, meu filho, você vai votar em fulano. Como hoje o jovem tem muito mais acesso à informação do que as pessoas mais antigas, que talvez não tenham um smartphone ou que não tem tanto acesso à internet, chega para o pai e diz assim, olha pai, olha aqui quem eu vi no Instagram, quem eu vi no meu Facebook, esse camarada aqui é bom, olha as ideias desse cara, os projetos que ele tem para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa localidade, entendeu? Então, hoje o jovem já tem o papel de influenciar, de influenciador. E eu vou citar aqui o exemplo do Patrick, que fez o comentário aí mais cedo, que ele é daqui de Pacatuba, mas é um digital influencer, né? Essa profissão aí que vem crescendo a cada dia mais, e mais do que nunca é importante, porque as pessoas precisam ser influenciadas para o bem, para a mudança, né? Serem protagonistas, e principalmente nós, jovens, nós precisamos muito, muito, muito levantar essa bandeira de garra, de juventude, de ideias novas, oxigenadas, para a gente tentar mudar, não só Pacatuba, não só Maracanaú, mas mudar todo esse cenário político que, infelizmente, muitas pessoas já se desacreditaram. Mas eu ainda acredito que é possível mudar sim. Você, Adriano, parabéns também pela iniciativa. Você também é um camarada que eu acompanho pelas redes sociais. Vejo aí que você é um camarada antenado, politicamente falando, e que também está preocupado com o seu município. Pacatuba são quantas cadeiras na Câmara? São 15 vereadores. Em Maracanaú são 21, né? Isso. Uhum. Aqui a população é menor, são apenas 15 vereadores. Mas é tão complicado, cara, que eu chego para determinadas pessoas em alguma caminhada, em alguma reunião, em alguma, digamos assim, alguma aglomeração que antigamente podia fazer, né? E eu chegava para as pessoas e perguntava, você conhece? Me diga aí o nome de 5 vereadores. E as pessoas, infelizmente, não sabiam dizer nem um terço da Câmara Municipal. Então, a gente vê esse distanciamento que existe, né, da população, essa falta de interesse com a política, que começa a nível municipal, entendeu? Porque é uma pirâmide. Para chegar lá no presidente, tem os senadores, tem os deputados federais, e aí a gente vem para governador, vem para deputados estaduais, prefeitos e vereadores. E os vereadores da Câmara Municipal é a base de tudo. E se o povo que mora aqui não conhece quem são os vereadores daqui, o que pode se esperar do que esses camaradas fazem lá? E para quem não assiste a TV Câmara Municipal, eu assisto quase que toda a sessão. Eu acho que eu sou mais presente assistindo a sessão do que propriamente alguns vereadores indo para a sessão fazer alguma coisa boa pelo povo. Infelizmente, né? Infelizmente. Por falar em questão de pirâmide, né, deputado? O PSB também é oposição aí em Pacatuba, né? E Sim. aí, tu vai sair pela oposição ao governo municipal do prefeito Carlos Mano. E aí, o deputado Júlio César, de certa forma, tu deu um apoio a ele, né, na eleição para deputado, mas ele vai ser candidato a prefeito de Maracanaú. Ele tem ajudado de alguma forma a tua candidatura ou algo parecido? Assim, a gente sabe que o momento hoje ele é muito caótico, sabe, Adriano? Hoje, mais do que nunca, a prioridade é a questão saúde, é a questão do Covid-19, né? Essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Quem era pré-candidato, que estava pensando em ser candidato, acabou mudando suas prioridades, porque viu que agora o cenário é totalmente outro. Pessoas que trabalhavam, que perderam seus empregos, pequenas empresas que acabaram fechando por conta dessa pandemia. Então, eu acho que o cenário político, digamos assim, a prioridade política eleitoral, né, falar assim, da eleição, ela acabou ficando para um segundo plano.
mas a parceria que nós construímos com o deputado Júlio César, deputado estadual, no qual eu votei, já votei no pai dele para deputado estadual. Na verdade, eu não votei, mas minha família apoiava porque eu ainda não podia votar na época. Mas nós votamos em Júlio César Pai para deputado, né? Acompanhamos ele enquanto prefeito da cidade de Maracanaú e sempre tivemos essa parceria. Em relação ao deputado Julinho, é um camarada jovem, é um camarada novo, líder do governo estadual na Assembleia Legislativa, é uma pessoa de confiança do nosso governador. E nós temos visto esforços dele, apesar dele ser oposição em Maracanaú, dele trazer benefícios para dentro do município, principalmente nesse momento atual, né? Nesse momento tão caótico de pandemia de coronavírus. Mas, em relação a Pacatuba, infelizmente, é muito complicado. Inclusive, eu assisti uma live do deputado federal Denis Bezerra, com o meu pré-candidato a prefeito, Renato Salles Rodrigues, em que foi perguntado ao Denis, poxa, Denis, e as emendas para Pacatuba? E aí o Denis foi muito claro em dizer que os escândalos de corrupção, as denúncias que são feitas ao Ministério Público, às demais autoridades, ao Ministério Público Municipal e ao estadual, as denúncias que são feitas de irregularidade, de superfaturamento, entre outras irregularidades dessa atual gestão, fazem com que se coloque em dúvida sobre a finalidade desse recurso. Será que essa é emenda enviada por um deputado federal de confiança, um camarada novo, jovem, assim como eu, primeira vez que fui candidato, foi eleito deputado federal, Denis Bezerra, parabéns inclusive a ele pela eleição, pelo ótimo mandato que ele vem fazendo, não só para Pacatuba, mas para todo o estado do Ceará. E você vê, poxa, será que a emenda que está vindo do camarada vai realmente chegar lá na ponta, lá onde realmente deveria chegar? Porque eu posso te dar um exemplo da UPA. A UPA era para ter sido entregue, o prefeito, quando ele assumiu em 2017, ele só pediu 6 meses para resolver todos os problemas. Nós estamos há quase 6 meses do 4º ano de mandato dele e ele não entregou a UPA. Hoje ele fez uma live lá falando sobre a ordem de serviço do hospital, mas não falou sobre data de entregar a UPA, que já foram 5 datas divulgadas para a população. Inclusive, na campanha de 2018, na frente dos deputados federal e estadual que ele apoiou, ele prometeu que até no máximo novembro de 2018 ele iria entregar a UPA. Nós estamos em junho de 2020, em plena pandemia, e a UPA não foi entregue. Ou seja, a situação hoje de Pacatuba, ela é difícil, poderia ser menos difícil, menos complicada, menos vidas poderiam ter sido perdidas se talvez a UPA estivesse funcionando com perfeita condição aqui no Conjunto Gereissati. Então, se ele vai entregar a UPA, ele não está fazendo nenhum favor. Ele está fazendo apenas a obrigação dele, porque quem precisa é o povo pacatubano. São pessoas que estão necessitando hoje de um tratamento, de uma medicação, para tentar, de alguma forma, amenizar a dor e o sofrimento dessa população que precisa tanto de saúde, né? Nós todos precisamos. Então, respondendo a sua pergunta, eu já falo logo aí do deputado Juninho, do deputado Denis, que eles não medem esforços para tentar continuar essa parceria, que se Deus quiser, se eleito for vereador em 2021, mais do que nunca, esses deputados olharão sim com muito mais, digamos assim, com muito mais vigor para o município de Pacatuba, para que esse município volte a crescer, volte a ter desenvolvimento, que essa UPA realmente se torne realidade, que não está fazendo nenhum favor, é a obrigação de que essa UPA volte, porque as pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam de educação, de escola de tempo integral, que Pacatuba antigamente tinha e que hoje não existem mais escolas de tempo integral, as creches só estão funcionando meio período, cara. Isso é uma falta de humanidade muito grande, porque eu não estou aqui com nenhuma demagogia, com nenhuma hipocrisia. Tem alunos, tem crianças que vão para a escola, muitas vezes porque não tem alimento em casa. Vão para a creche para ter 3 refeições durante o dia, ou até mais, porque tem a merenda, tem o café da manhã, tem a merenda ainda da manhã, o almoço, e a merenda da tarde. Eu acho que talvez tinha até uma jantinha às 5 horas da tarde antes de ir embora da creche. E hoje essas crianças só estão a meio período. E aí, só aí já se ocasiona digamos assim, duas problemáticas. A primeira, o que essa criança vai fazer no segundo turno? E segundo, qual é a mãe, qual é o pai que vai ter que deixar de trabalhar
para poder ficar com essa criança em casa. Ou seja, você tira essa criança da escola, ela perde um acompanhamento de uma nutricionista, de ter uma boa refeição, como também a mãe vai ter que sacrificar, ou o pai vai ter que sacrificar o seu emprego, a sua fonte de renda, para poder, no outro período, estar cuidando do seu filho. Então, é por essas e outras que Pacatuba precisa mudar, e eu costumo dizer que, mais do que nunca, esse é o momento da renovação, e Pacatuba tem a cara da renovação. E as pessoas aí, com certeza, sabem de quem eu estou falando. Até interessante, um ponto, voltando lá atrás, que eu ia falar, que eu me esqueci. Pacatuba tem muitos anos, né, de emancipação, de criação. Já Tu sabe exato quantos? Pacatuba tem 149 anos. Pois é, foi um batizado que eu fui, e aí, lá na praça, no centro, eu vi, né, a quantidade de ano que tem, eu disse assim, pra minha comadre, né, vá lá pra Pacatuba, tem essa arruma de ano, e é desse jeito. Não falando mal, né, mas me admirando, porque você sente uma diferença quando você sai de Maracanaú e vai para Pacatuba. É como se você estivesse indo, sei lá, pro interior, rua sem calçamento, cheio de buraco. Dizem que o hospital não presta, né? Eu não conheço, é o que o povo daí diz. E o povo não mente, o povo é soberano, o povo fala a verdade. E assim, Adriano, outra questão que você falou aí não é só você e não é só quem vem de Maracanã para cá, quem vem de Fortaleza para cá. Não que Pacatuba seja ruim se sentir numa cidade interiorana, até porque Pacatuba, o próprio nome não se referindo só ao animal, mas Pacatuba é uma cidade muito pacata. Já foi cenário aqui de vários filmes, como Cine Hollywood, entre outros. Mas a questão não é essa. A questão é você ver uma cidade com mais de um século e meio e não ser desenvolvida como uma cidade vizinha que tem apenas 35 anos de idade. Acho que é 37, Enfim, se eu não estiver enganado. Ou seja, Maracanã tem menos de um terço da idade de Pacatuba e a gente vê o comércio, mais de 2.000 indústrias, enfim, gente que sai daqui de Pacatuba para trabalhar lá, que poderia estar trabalhando aqui, que poderia estar recebendo o dinheiro aqui, né, sendo empregado aqui, gastando esse dinheiro no comércio local, enfim, nessa bola de neve positiva que só daria bons frutos para o município de Pacatuba. Então, essa visão que os gestores municipais precisam ter, e eu cobro muito isso do meu pré-candidato, Renato Célio, que eu apoio, de ter essa visão e essa preocupação, principalmente com saúde, educação e emprego. Pacatuba tem muito terreno, cara. Eu moro a 15 minutos da sede. Eu moro no conjunto Gereissati 2. É muito mais fácil. Eu ir a um banco, alguma coisa do tipo em Maracanã, é muito mais acessível do que ir para a própria sede. Se bem que agora tem uma linha de ônibus. Mas mesmo assim, ainda é muito mais rápido e a comunidade do Gereissati 2, Gereissati 3, né, é muito mais fácil chegar em Maracanaú, ser utilizado um serviço público de Maracanaú do que o serviço público de Pacatuba. E aí você fala, poxa, você sair daqui para o hospital de Pacatuba, chegar lá e ainda não ser atendido, né, ainda não ter um atendimento de qualidade, e então é por essas e outras que Pacatuba precisa de uma renovação, de gente que pense diferente, que pense fora da caixa, não novo, não só na idade, mas novo no caráter, novo no compromisso, novo na vontade de fazer diferente. Porque tem muito demagogo por aí, tem muito hipócrita por aí, falando que é pré-candidato, que é isso, que é aquilo outro, que se autodenomina liderança, e liderança não se diz, não se acha. Liderança é o povo que diz, liderança é o povo que faz crescer, que faz nascer. E só para esclarecer, né, para as pessoas que vão assistir essa live depois, eu não citei Pacatuba como parecido com o interior, não foi questão de inferioridade, não, pelo amor de Deus, para depois não dizer que o Adriano falou isso, né? Foi no sentido de que Pacatuba... Eu acredito que assim como eu, as pessoas tenham entendido. Porque essa surpresa, por mais que ela seja uma surpresa negativa, poxa, cara, como é que uma cidade tem quase 150 anos de idade e infelizmente não é desenvolvida, né? Poxa, a gente tem uma da região metropolitana, né? Exatamente, a gente tem uma serra, a gente tem um voo de parapente. Nós tínhamos a maior e melhor encenação da Paixão de Cristo do estado do Ceará. Algo que já estava dentro do calendário de muitas pessoas. Muitos turistas vinham conhecer, assistir à encenação, subiam a serra, acampavam, se hospedavam nas pousadas pelo centro da cidade. O centro da cidade, para quem não conhece, Pacatuba é muito bonito. Tem a Praça das Fontes, tem a Praça da Paixão, né, que é onde nós temos um teatro a céu aberto, né?
a Praça da Paixão, é onde tem os castelos, enfim, onde é realizada a Paixão de Cristo. Nós temos a Praça da Matriz, que não é todo mundo que conhece, mas quem conhece vai lá, tira as fotos de casamento, de aniversário. Realmente, Pacatuba é uma cidade muito bonita. Tem muito potencial para o turismo ecológico, né? Um turismo sustentável, pensado também com muita responsabilidade para que a gente não acabe com o que a gente tem de melhor, o nosso maior bem, que é a nossa natureza. Mas também tem muito terreno, meu filho. Dá para construir muita indústria aí. Hoje a gente vê um crescimento habitacional muito grande dentro do nosso município. Muitos, como é que eu posso dizer, condomínios, né? Fugiu agora a palavra. Muitos condomínios, muitos loteamentos estão sendo feitos aqui. Poxa, será que Pacatuba tem onde empregar todo esse pessoal, entendeu? Será que esses alunos têm onde estudar? Será que tem escola municipal suficiente, creches, para abrigar todos esses alunos que estão vindo com essas famílias? Muita gente de Fortaleza hoje está vindo morar aqui, né? Com todo esse crescimento imobiliário que Pacatuba está crescendo nos últimos anos. Né? Nós temos muitos loteamentos, não só aqui por essa região próxima ao Gereissati, mas também ali na saída, pelo São Bento, pelo São Luís, muitos loteamentos por lá também, quando você já está na saída de Pacatuba ali para ir para Itaitinga. Então, Pacatuba tem território sim, o que está faltando é gestor. Gestor que realmente faça a cidade crescer e voltar ao desenvolvimento. E a renovação está aí, basta as pessoas verem, né? Com certeza. E alguns amigos têm até me perguntado, Adriano, tu vai apoiar quem? Em Maracanaú já tem meus candidatos. E em Pacatuba também já tem os meus candidatos. E quem é próximo a mim me perguntou já sabe também. Já até declarei nas redes sociais, mais uma vez eu vou dizer aqui, meu pré-candidato a vereador em Pacatuba é Aristides Grangeiro. Eu não sou candidato, não serei candidato em Maracanaú esse ano, mas meu candidato em Pacatuba é Aristides. Eu fico muito feliz, Adriano, porque querendo ou não, a gente tem um pouco contato, a gente tem mais contato através das redes sociais. Você acompanha o meu trabalho, eu acompanho o seu. Você também é jornalista aí na TV Pitaguari, fazendo um excelentíssimo trabalho, conversando com muitas pessoas, né? Eu acho que bacana isso de você estar conversando aí com personalidades não só políticas, mas também profissionais de outras áreas, para tentar entender esse momento que é novo para todo mundo, cara. Todo mundo, direta ou indiretamente, foi afetado com essa pandemia. E fico muito lisonjeado de saber que tem o seu apoio, porque com certeza tem muito maracanauense ou maracanauense que conhece alguém que mora em Pacatuba, como também tem muito pacatubano que conhece alguém que mora em Maracanaú. E as cidades precisam mais do que nunca dessa parceria, dessa aproximação, para que a gente possa crescer juntos, né? Que aquela ponte da união que saiu depois de tantos tempos, depois de tanta, digamos assim, de tanto sofrimento da população aguardando por aquela ponte que veio pela Prefeitura Municipal de Maracanaú, vale ressaltar, mas ainda nós temos outra ponte que a população aqui do Gereissati 2, mais aqui pertinho de mim, próximo ao Vila das Flores, Bom Futuro, que é a ponte do Jacomé, a famosa ponte do Jacomé, que ela também precisa, sim, ser alargada, porque tem muito tráfego que, às vezes, as pessoas precisam vir para cá, para o Gereissati 2, podendo utilizar aquela ponte lá que ainda não saiu. Então, precisa ter essa parceria também entre os dois governos municipais, mais do que nunca, para que as coisas comecem a dar certo. E aí tem que aproveitar essa ponte da união para as juventudes se unirem, né? Com certeza. Jovens politizados em Pacatuba e em Maracanaú fazendo a diferença, como protagonistas do futuro, né? O tema da nossa live aí. E aí, Aristides, para terminar a nossa live, eu queria a última pergunta, né? Caso Aristides seja eleito, o que a população de Pacatuba e também a juventude pode esperar? Eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão, né? Eu, infelizmente, como vereador, não vou poder fazer tudo aquilo que a população espera. Até porque a gente sabe que esse não é poder do legislativo, é poder do executivo, do prefeito. Mas podem ter certeza que um representante, assim como eu, um camarada capacitado, que já vem de uma eleição, que entende digamos assim, as dificuldades do município de Pacatuba, não só de infraestrutura, não só de saúde, não só de educação, mas de turismo, mas de cultura, mas de esporte, de lazer, entretenimento para toda essa juventude, podem ter certeza que vocês vão ter sim um representante capacitado, que tem conhecimento, gabaritado, para que quando for o vereador dessa cidade, lutar por melhorias. Não só para o Gereissati 2, mas para o Gereissati 3, por esses novos moradores que estão chegando, porque a gente precisa pensar neles também, como também a gente precisa pensar em pessoas que estão longe da gente. Comunidade dos Macacos,
Orgulho do Ceará. Cara, o Orgulho do Ceará é tão longe de Pacatuba. Sabe onde fica o Orgulho do Ceará, né? Fica ali no anel Aham. viário, quase já chegando em Messejana ali, Pedras. Fica mais perto de mim do que de tu. Já é bem perto de Fortaleza e também até de Maracanaú, mas muito longe daqui. E a população lá de lá não tem escola, não tem posto de saúde, então podem ter certeza que o Aristides Grangeiro, sendo eleito vereador do município de Pacatuba, vai fazer muita zoada, vai cobrar muito do gestor municipal, tanto seja o meu candidato, o meu pré-candidato, Renato Célio Rodrigues, a prefeito do município de Pacatuba, principalmente se ele não for eleito. Mas eu estou torcendo, estou trabalhando para que ele seja eleito, porque é um camarada capacitado, é um administrador. Pacatuba viveu bons momentos enquanto o pai dele foi prefeito dessa cidade, enquanto ele foi secretário de infraestrutura do município. A gente viu as coisas acontecer, a gente viu Pacatuba desenvolver e a gente precisa voltar aos bons tempos, né? Não é à toa que hoje a gente assiste jogos antigos de Copa do Mundo, que a gente assiste músicas através das lives, por mais que sejam ao vivo, mas até os cantores estão trazendo sucessos antigos para trazer a nossa memória. E Pacatuba teve sim dias melhores, já amanheceu mais desenvolvida e a gente precisa voltar ao desenvolvimento em todos os sentidos, em todos os âmbitos, em todas as áreas. Então, a população de Pacatuba em geral, em especial a juventude, que se identifica mais comigo, obviamente pela idade, mas não só para o jovem, mas para toda a população de Pacatuba, podem ter certeza que vão ter um representante assíduo, né? Com certeza eu estarei lá em todas as sessões, dando meu pronunciamento, criando projetos para que Pacatuba volte a crescer novamente. Muito bacana. E aí eu quero mandar um abraço para o Célio, né, que ele estava aqui. Não sei se ainda está com a gente. Mandar um Renato abraço também pro teu pai. Roberto Mandar um abraço Grangeiro. pro Renato. Também pro Roberto, né, que estava aqui, o teu pai, a dona Fátima. Então, sintam-se abraçados. E dizer mais uma vez, conte comigo. Mesmo sendo de Maracanaú, tem colegas meus aí em Pacatuba. Não, muito Certo? Então, obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez, Adriano. Vou chegar aqui nas minhas considerações finais, que eu acabo me empolgando, porque eu acho que a política precisa dessa energia boa, dessa juventude boa, com garra, com vontade de tentar fazer diferente. E aí eu quero agradecer mais uma vez a você esse convite, essa oportunidade de estar falando aqui para os seus seguidores e também para os meus seguidores que vieram aqui assistir sua live. Tem a minha amiga Andréa Maia aí de Portugal, o Estênio Araújo, a Cleidinha, pré-candidata de Pacatuba, o Josenberg, minha amiga Rogéria Cavalcante, José Santos, meu primo lá de Có, está assistindo a gente, também pré-candidato a vereador. É um camarada que não é jovem na idade, mas é jovem nas ideias, também merece uma oportunidade no legislativo da cidade de Có. Minha amiga Ana Barreto, também pré-candidata. Dora Mendes, moradora do Vila das Flores. Quem mais que eu estou vendo por aqui? Meu amigo Jean Judson, que é comerciário aí de Maracanaú, mas tem funcionários que são moradores. Tá vendo? Ó? Tem um amigo meu que tem um comércio, tem uma franquia de salgados em Maracanaú, mas que os funcionários dele, alguns, moram e votam aqui em Pacatuba. Então, a gente vê a necessidade de ter geração de emprego aqui dentro do nosso município. Um abraço meu amigo Sanderson, LN, também lá de Pacatuba. Minha amiga Milena Rodrigues, filha do Renato Célio, também pré-candidata a vereadora pelo município de Pacatuba. Se eu for falar aqui, tem muita gente. Camila Mendes, deixa eu ver quem mais. Alexandre Portela, vice-prefeito atual de Pacatuba. Edna Menezes, Douglas Rodrigues, meu amigo Alexandre Alencar, ex-prefeito e um gestor, digamos assim, legal. Legal no sentido não dele só ser uma boa pessoa, mas legal no sentido da lei. Pacatuba não teve nenhum escândalo de corrupção durante o mandato de 2012 a 2016. O atual prefeito pode falar o que quiser da gestão passada, só não pode dizer que ele roubou. Já não sei dessa atual gestão, né? Que a Justiça acorde, que o Ministério Público, principalmente, acorde e veja as denúncias que nós, oposição do município de Pacatuba, uma oposição séria, compromissada com a população, fez, não só o Ministério Público, mas também as demais outras autoridades responsáveis para tentar barrar, de alguma forma, esses desmandos, esse descaso, dessa imoralidade dessa gestão atual. Então, muito obrigado, Adriano, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui não só para você, mas para os seus seguidores. Obrigado também pelo apoio, pelo incentivo e continue no seu trabalho, continue firme, porque a política precisa
de jovens. O jornalismo precisa também que você, como jornalista, precisa levar boa informação, levar notícias boas, verdadeiras, sem fake news, o mais importante, esse mouse também. Eu acho que coronavírus e fake news hoje é um dos principais males da nossa sociedade que nós estamos enfrentando no momento. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a todos vocês que acompanharam a live, que tiraram um tempinho aí para acompanhar a gente logo na segunda-feira. Ouvir falar de política, para muita gente é chato, mas é importante, é necessário que a gente fale sobre o assunto, porque esse ano tem eleições municipais e a gente precisa conhecer, saber quem são os futuros representantes dos nossos municípios. Então, meu amigo Adriano, um abraço e até a próxima. Então, mais uma vez, te agradecer a tua disponibilidade e lembrar a todo mundo que essa live vai ficar salva no canal da TV Pitaguari no YouTube. E amanhã a gente vai conversar com o Patrick Cavalcante sobre o papel dos digitais influencers. Tá certo? Então, massa. Aristides, tchau e muito obrigado novamente. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Tchau.